Vamos começar com Mateus 24. Os três textos. Mateus 24, anota aí que esse é o texto que você tem que ler em casa. Mateus 24, começar do versículo 1. Todo mundo tem? Já achou? Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O Senhor Jesus está falando um sinal ou que ia acontecer antes dele voltar, que ele estava aqui vivo, mas está dizendo, vai acontecer uma coisa, o templo vai cair. No versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, interessante, Jesus andava, passeava e sentava, porque era homem, 100% homem. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, inclusive, lá em Lucas ou Marcos, diz que quem fez essa pergunta não foram os discípulos, mas foram 4 deles, Pedro, Tiago, João e André, que fizeram essa pergunta em particular. Muita gente não interessa muito por escatologia, mas os 4 interessaram e nós temos todo o respaldo de escatologia que Jesus disse, porque 4 discípulos fizeram a pergunta para ele. Quem não faz, não aprende. Quem não faz pergunta, deixa a desejar para o mestre, principalmente no caso nosso aqui. Tendo Jesus sentado no Monte dos Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Que coisa? A derrubada do templo. Qual será o sinal da tua vinda? Jesus vai voltar. E do fim dos tempos? Vai acontecer o fim do tempo, ou a volta de Jesus, ou o fim do mundo. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Presta atenção, Jesus começa dizendo assim, existe muito engano aí na escatologia, e vocês não podem ser ignorantes. Ninguém pode enganar vocês com doutrina de rapto, porque a Bíblia não diz, você não pode ser enganado. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, isso aqui é um sinal. É um sinal pertinho da volta de Jesus ou é um sinal que já aconteceu? Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar em guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo. Esses sinais que Jesus está dizendo aqui, isso aqui só vai acontecer antes da volta de Jesus ou já aconteceu? Aí para você entender a Bíblia, você vai ler assim, ó, enganarão a muitos, guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda... Então esses sinais de guerra, rumores de guerra, não são evidências da volta de Jesus. Porque desde que Jesus falou isso, a guerra tem aumentado e ele não veio. Guerra e rumores de guerra não são sinais da volta de Jesus. Está escrito aqui, ainda não é chegada a hora, eu não estou voltando. Então vocês vão colocar, já aconteceu? Isso aqui está acontecendo? Está acontecendo. Vai acontecer? Vai acontecer uma guerra muito grande, que é o Armagedon, mas os sinais, Jesus está dizendo, ainda não é o tempo. Quando vocês veem rumores de guerra, ainda não está na hora, não chegou a hora ainda. Muita gente pensa que tudo que está aqui é sinal que Jesus está voltando. Não é sinal. Porque Jesus disse, não é o tempo ainda. Agora veja só, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Acontecem essas coisas, mas não é o fim. Então, esses sinais não são sinal da volta de Jesus, porque Jesus falou e já aconteceu já passaram 2000 anos e Jesus não voltou. Então, as guerras que já houveram não eram sinais da volta do Senhor. Aí diz assim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? Início das dores, não está falando de tribulação. Esses textos também não são sinais da volta de Jesus. Está falando, é início de dores. Dores naquela época, fomes, terremotos, a escala está aumentando. Mas são início de dores. Alguns sinais precedem a volta de Jesus. Outros sinais, por exemplo, guerra agora contra o Iraque, é uma guerra. Então, rumores de guerra. Guerra lá na África, guerra lá no Tibete, guerra... Tá certo, essas guerras estão acontecendo. Isso não prova que Jesus está voltando. Porque já fazem 2000 anos. Quem espera é essa? Não é o tempo do fim, não está perto, não está perto. Porque a guerra pode continuar, Jesus pode demorar 1000 anos ainda, 2000 anos, quem manda é Ele. Quem vai voltar na hora certa é Ele. Então esses sinais não podem... A guerra no Iraque, Jesus está voltando. Calma, querido. Já teve tantas guerras e ele não voltou, então essa guerra também não é sinal da volta de Jesus. Presta atenção, porque ele que está dizendo isso. Tudo isso é início de dores. Então ele está dizendo, está longe, né? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte.
Essas coisas que Jesus está dizendo, ele está dizendo antes do fim, antes da volta dele. Perseguidos, já aconteceu? Está acontecendo. Condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja que Jesus está falando dessas coisas, depois vocês vão somar essa passagem com a passagem de Marcos, com a passagem de Lucas, porque um define uma coisa, Mateus está escrevendo do jeito que Deus estava inspirando a ele. Ele não estava copiando de ninguém, ele ouviu Jesus falar e ele agora está escrevendo aquilo que o Espírito Santo estava inspirando para ele. A maneira como Mateus coloca os sinais é diferente, não as coisas, mas é diferente a maneira, porque dá mais detalhes, vocês vão ver agora. Aí você vai fazer um paralelo das 3 passagens para saber o que é que evidencia a volta de Jesus, o que é que aconteceu e não evidencia. É fácil de entender a Bíblia quando você lê a Bíblia no seu contexto geral. Não pode isolar textos sozinhos. Aí diz assim, devido ao aumento da iniquidade, da maldade, o amor de muitos se esfriará, passagem forte, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar o quê? Fervoroso. Mornidão, Jesus vomita. Se não for quente, se for morno, o Senhor vomita. Se for frio, já está fora. Então é tipo assim, se a nota para passar é 7, se você tirar 6,5, você está reprovado. A mornidão é 6,5. A pessoa está quentinho, acha que está quente, está morno, porque ele está na igreja, ele faz, mas é morno, não passou. Para passar tem que ser fervoroso, tem que ser quente. Por isso que esse texto aqui é muito importante para a gente ver o que aconteceu na época do apóstolo Paulo, o que aconteceu na época da igreja, em todas as épocas, e a coisa só foi piorando. Agora veja só. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse sinal, vocês não estão notando que esse sinal é o sinal mais perto da volta de Jesus? Qual é o sinal mais perto da volta de Jesus? Porque Jesus disse, até agora ele falou, é princípio de dores, não está perto. Agora ele diz, o evangelho é pregado, aí vem o fim. Ó, Jesus está deixando claro. Tem sinais que não provam nada que Jesus vai voltar. Há sinais que provam. E o sinal que prova que Jesus vai voltar é missão, evangelizando, pregando em todo mundo. Aí vem o fim. Agora veja só. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desçam para tirar alguma coisa, quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Isso aqui já aconteceu ou não aconteceu? Já aconteceu e ainda vai acontecer. Por quê? É uma profecia dupla. O que Mateus está dizendo? Ele escreveu o que Jesus disse, que no templo alguém ia profanar o templo. Isso aconteceu com a destruição do templo. Etíoco Epifânio, se vocês querem que eu escreva o nome do tribuloso, Etíoco Epifânio, o nome do rapaz, sobre a ordem do general Tito, no ano 70, presta atenção numa coisa, isso já aconteceu. Etíoco Epifânio, o general Tito comandava, Tito. Ele mandou Etíoco Epifânio no ano 70, depois de Cristo, para destruir Jerusalém. Os judeus queriam ficar libertos, nessa época, no ano 70, os judeus queriam ficar libertos do Império Romano, e aí aumentou a guerra contra, vamos se rebelar, vai rebelar. Aí o general Tito falou assim, acaba com Jerusalém. Os judeus não estão com nada querendo brigar com a gente, nós mandamos no mundo. Aí as tropas romanas invadiram Jerusalém, derrubou o templo, mas antes o general Tito entrou de cavalo dentro do templo. O general Tito pegou um porco, ele matou em cima do altar, e ele declarou que, que é de Deus, não existe Deus. Ele profanou, fez aberrações, mulheres, prostitutas, e depois ele falou, agora mete fogo nisso aí, acaba com tudo, botou fogo, queimou tudo. Tinha muito ouro no templo, o ouro foi derretido, como nós vimos naquele documentário, o ouro derreteu, aí entrou no meio das pedras. O que eles fizeram? Porque o templo era feito de madeira e revestido de ouro, aí o ouro derreteu, caiu na fundação, nas pedras. Ele falou, tira as pedras todas para pegar o ouro.